Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma série de estudos dos casos do livro Céu e Inferno. Vamos agora entrar na série dos espíritos sofredores. E nós vamos começar essa série de trás para frente com o espírito Claire primeiro, porque foi um pedido de uma pessoa que acompanha aqui o canal e solicitou que a gente fizesse uma análise desse caso. Então, terminamos os espíritos endurecidos. Tem aqui a playlist de todos os espíritos endurecidos. Já fizemos de expiações terrestres, já fizemos dos criminosos arrependidos. Então, agora vamos para os sofredores. Esse caso de Claire é um caso grande. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer todo o caso em uma única gravação. Há muito texto para ser lido, há muitas mensagens, e pelo menos na minha edição do Céu e Inferno, e esse é um comentário importante, existem as traduções do Céu e Inferno são muito díspares entre si e até com organizações de parágrafos diferentes. Eu estou colocando aqui a edição que eu uso, mas é difícil dizer qual é a melhor edição, né? Isso depende de tradução, de quem traduziu, e enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, tá? O importante aqui é que nessa tradução que eu uso, às vezes não é fácil distinguir quem está falando, né? Mas o importante é a gente tentar entender o que aconteceu com o espírito e, talvez mais do que isso, entender as circunstâncias, né, próprias de sofrimento no mundo espiritual. É isso que a gente vai tentar fazer aqui, num caso que aparentemente não parecia tão grave, porque Claire não foi um espírito não foi um espírito mau. Mas vamos ver o que aconteceu com ela e vamos ver exatamente o que a gente pode tirar de aprendizados e de lições desse caso, tá bom? Antes de começar a leitura, vamos lembrar que Claire é um espírito que está aí, está vivo por aí, né? Vamos desejar a ela, desde agora, os nossos melhores sentimentos, que ela possa estar bem, que ela possa ser envolvida nessa hora em bênçãos de paz, assim como a todos nós que agora nos irmanamos nesses pensamentos para o estudo desse caso como fonte de inspiração para as nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa hora, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a todos a quem você ama, a todos a quem sabemos estar em sofrimento também. Que Deus nos abençoe. Vamos então começar aqui. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui o Espírito Claire. Vamos começar então aqui a leitura, sem muita pressa. Se for preciso, a gente faz mais um vídeo, tá bom? Vamos lá. Claire, então, é um espírito. Vamos aqui, começar. O espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na Terra. A sua conduta, como seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Então tem aqui, né, já o primeiro ponto, Kardec falando que, pelo seu caráter, né, o médium conhecia a pessoa, os tormentos que lhe sobrevieram são plenamente justificáveis. Então, esse é o primeiro ponto importante de nós anotarmos. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e de egoísmo pessoais. Então, aqui ela já tem também os primeiros traços de alguma coisa que precisava ser repensada por esse espírito, né? Sentimento que patenteia na terceira das mensagens quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. Orgulho e egoísmo, fazendo um parênteses aqui, são dois. É sempre tido no Evangelho, no Livro dos Espíritos, como os dois grandes, maiores males da humanidade, né?
de todos nós que aqui estamos encarnados na Terra. Então, sempre que a gente tem algum conflito, algum problema, né, sempre que aparece alguma discórdia, alguma coisa em que nós estamos envolvidos, é sempre importante a gente pensar assim: será que não tem aí uma dose de egoísmo minha que acaba provocando esse tipo de situação? Por outro lado, e é isso que eu quero chamar a atenção, como o egoísmo e o orgulho são duas questões, não é, que envolvem a grande parte, ou a maioria, ou quase todos os espíritos aqui encarnados da nossa condição de inferioridade. Identificar orgulho e egoísmo talvez seja pouco, precisasse caracterizar melhor situações que mostrassem isso e, enfim, né? Vamos lá. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as três últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium que empreendera a sua educação moral. Muito bem. Então vamos à primeira mensagem de Claire. Eis-me aqui, eu, a desgraçada Claire. Que queres que eu te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras. Para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da Saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los, dizes tu? Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno, um ano, um século, que sei eu? Se as horas o não dividem, as estações não variam, o eterno e lento como a água do que o rochedo roreja, esse dia execrando, maldito, pesa sobre mim como a lavancha de chumbo. Eu sofro, eu em torno de mim apenas sombras silenciosas, indiferentes. Eu sofro. Então ela começa aqui, né, pintando um quadro bastante difícil, né, e com uma linguagem bastante provocativa, né? Ela vai dizer, é, posso suavizá-lo, dize tu, que palavra, onde encontrar coragem para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, né? Então ela provoca o médium, porque o médium já deve ter falado para ela alguma coisa nesse sentido, ou ela deve ter escutado palavras assim no centro, né? Ainda antes da sua comunicação, e ela está desdenhando, né? Porque ela está sofrendo, e sofrendo como a gente já viu em outros casos, quando não se percebe exatamente a passagem dos dias, né? E como se vivesse um eterno presente, um eterno estar ali naquele momento em que as lembranças daquele sofrimento se fazem permanentemente ativas para o espírito. E eu gosto de pensar que a gente, quando está passando por uma situação muito difícil ou fez alguma coisa em que a gente se sente culpado, a gente acaba envolto tanto no problema que às vezes a gente passa um tempo e não se dá conta do tempo que passou, porque a gente está envolto naqueles pensamentos que não saem da gente, né? Só que isso fica muito mais agravado quando o espírito está desencarnado, que essa percepção dos dias e da noite, do dormir, do acordar, elas não se fazem como no estado de encarnado. Então é um sofrimento muito mais intenso, porque é muito mais vivo, né? E há uma outra questão aqui importante, é que como ela já racionalmente sabe algumas coisas, mas esse saber dela, como por exemplo, que ela pode suavizar o que ela está passando, não lhe toca fundo no coração, e isso dá para perceber pelas suas palavras, né? Então, ele não tem efeito. Então ela continua sofrendo.
Vamos continuar a leitura. Contudo, sei que acima de tudo, acima dessa miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Ela sabe disso, mas ela sabe racionalmente, ela não sabe com o coração. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de rojo como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez sejas a salvação. Eu te deixo mais calma, mais reanimada, qual anciã enrelegada que se aquecesse a um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. Então, aqui que eu estava mencionando que fica difícil entender quando ela diz eu te deixo mais calma, quer dizer, ela deixa o médium mais calmo. É, isso aqui parece meio estranho na leitura. De todo modo, uma coisa importante é que ela está sendo amparada pelos amigos espirituais, né? Ela diz: não sei que poder me atrai para ti, porque foram os amigos espirituais que pegaram lá ela e colocaram ela ali. Isso a gente já sabe, né? Mas ela não percebe. E por mais que ela diga que ela quer pensar nele, né? Que sabe que tudo acima de tudo existe o reino do Pai, é como se isso ainda não tocasse de fato o coração dela, de maneira que a oração dela, o pensamento dela, se tornasse de fato um pensamento resignado, um pensamento de alguém que confessa os seus pecados, né? Se se arrepende do que fez, né? É como se ela estivesse querendo uma tábua de salvação sem abrir mão de nada, sem mudar a posição dela. Vamos ver aqui no item 2, que parece ser a continuidade da mensagem, ou talvez uma segunda mensagem que também não fica muito claro aqui no texto. Vamos lá. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda caridade, de todo afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Então tá aqui, né? Ela foi uma pessoa egoísta, que só pensou em si, só pensou no seu bem-estar, né? E que também viveu uma vida de inércia, quer dizer, sem iniciativa para fazer nada de bom para os outros. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Esse aqui talvez seja uma essa talvez seja uma questão muito importante para todos nós pensarmos, porque afinal de contas, todos nós podemos imaginar que perdemos muitas oportunidades ao longo da nossa vida, né? Então, um aprendizado que Claire nos traz é que talvez pensar excessivamente no nosso bem-estar, né? Pensar excessivamente em nós, né? Vá nos trazer no mundo espiritual essa sensação de que, poxa, talvez eu pudesse ter aberto mão um pouquinho do meu conforto, do meu dinheiro, ou do meu bem-estar, ou disso ou daquilo, para atender aos outros. Que te direi que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo, não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradas esses conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Então aqui está mais uma vez, né? Ela sabe, mas de fato ela não conseguiu incorporar isso, não conseguiu vivenciar isso. O cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho, sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora a despontar. Ora por minha alma dessecada e tão miserável. Então ela está ali numa situação de muito sofrimento, mas ela pede para que orem pela alma dela,
mas ela mesmo, embora ela diga, né, que está aqui se humilhando e tudo mais, se o coração dela já tivesse mais tocado, mais sensível, talvez ela já tivesse percebendo um pouco mais da ajuda espiritual que ela está sendo, que ela está recebendo, né? Agora parece ser a terceira mensagem, né? Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia de meu nome bastarão no apaziguamento das minhas penas? Então ela sabe que estão orando por ela, mas é como se isso não fosse suficiente para o apaziguamento das penas, porque por mais que se ore pelos espíritos, né, é preciso um movimento interno do espírito para vencer as suas dificuldades. Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-se-me na alma revoltada. Então, olha aqui, ó, a enterrar-se-me na alma revoltada. Então, a alma dela continua sendo uma alma revoltada, né? Quando ouço os vossos lamentos, rio-me assim como quando vos vejo abatido. Então, mais do que tudo, ela acompanha o médium, né? E mantém uma postura de ironia, né? De deboche. Eu vejo os seus lamentos e rio deles, assim quando vos vejo abatido, né? Ela não tem compaixão, ela não tem pena, ela não pensa em ajudar, ela está debochando. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são? Durmo eu aqui? Quero, ouviste, quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Então, ela está exigindo quase, né, que as pessoas se ocupem dela, né? E não está percebendo que ela está sendo amparada e que, mais do que isso, ela precisa fazer um movimento próprio dela para que ela se liberte de tudo isso. Não tem expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas se lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que mandaste? Não me abandones, pois. Então, ao mesmo tempo que ela ironiza, que ela é, 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 quase que ordena, né, que se ocupem dela, ela também percebe que precisa, mais do que nunca, daquele apoio, daquela ajuda, né? Vamos ver o que o Espírito Luiz, então, fala. Antes de olhar aqui o Espírito Luiz, a gente já leu bastante casos anteriores para ver que espíritos, às vezes, ficam nessas situações, como ela está, por séculos, né? Então, não é de se estranhar aqui que ela esteja passando por todas essas dificuldades. Esse quadro é de todo verdadeiro e nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável? Cometeu algum crime horrível, roubou, assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Então, isso aqui é muito importante, porque aos olhos dos homens, ela era uma pessoa boa, aparentemente, já que ela não fez nada de errado, ela não foi uma criminosa, né? Talvez ela com dinheiro, pensando em si, ela tivesse uma vida confortável, né? Como muitas pessoas que a gente vê tendo vidas confortáveis, pensando em si, às vezes encontram quem cuide dos filhos para não atrapalhar suas vidas, né? Encontram quem cuida dos pais para não atrapalhar também as suas vidas, e assim vão vivendo, cuidando exclusivamente de si, né? E sem, na verdade, afrontar a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, fortuna, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam: que mulher feliz!
e invejam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Então, aqui tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala exatamente sobre isso, que eu vou botar aqui embaixo, né, a referência, que é, agora eu estou esquecendo, a verdadeira, verdadeira miséria, agora eu não estou lembrando, que fala assim, qual é a, verdade, a, a, a verdadeira felicidade é aquela que abre mão agora para saber que você vai ganhar alguma coisa ou que você vai ter uma sorte melhor no mundo espiritual, né? É você pensar com os olhos da vida espiritual e não com os olhos da vida material. Ele diz: a verdadeira miséria são as alegrias que te entorpecem os sentidos e te desviam da lei de Deus, né? Eu vou botar aqui certinho a referência para que você possa ver depois, já que eu gastaria aqui um tempo para fazer isso, tá bom? Então, o que o Espírito vai... Luís, que está falando aqui para nós, né? O Espírito Luís, São Luís. Ele vai dizer, foi egoísta, né? Claire foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu as primeiras das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesmo, agora não encontra ninguém que a ame e se vê insulada, abandonada e ao desamparo no tempo, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eu me lembrei de uma mensagem não, de um livro que fala sobre casos das pessoas que tiveram aquele fenômeno de serem consideradas mortas, né? E voltarem para o corpo. Então a pessoa era uma senhora, ela tem esse passa por essa experiência, mas ela está na casa dela, então ela aparentemente falece na casa dela, né? Começam a chegar as pessoas e ela fica ali consciente, escutando o que as pessoas estão falando dela, né? Ah, e aí ela percebe, e isso foi uma certa provação para ela, porque ela percebe o que as pessoas estão falando dela, né? E é um pouco a frivolidade e o quanto as pessoas até desprezavam ela, fica muito patente ali. E ela se surpreende com isso, né? É como se isso fosse um princípio de expiação que ela está passando. Agora, tem um outro caso, que eu me lembrei agora, que é mais parecido com esse, do espírito que sabia da existência do mundo espiritual. Mas quando a pessoa desencarna, ela não estava numa posição assim de tanto sofrimento como Claire, ela fala, mas onde estão as pessoas? Onde está todo mundo? E aí depois o espírito vem e diz para ela assim, olha, como você foi uma pessoa sempre independente, sempre quis fazer tudo sozinha, nunca achou que precisava nada de ninguém, a gente deixou que você resolvesse sozinha. Agora resolve sozinha. Se você, né, se acha tanto assim, então resolve sozinha. E às vezes a gente tem, às vezes não, né? Essa é a própria ideia da ação e reação da vida, né? A gente tem o resultado daquilo que a gente fez. E ela foi uma pessoa que, não pensando em ninguém, acabou se vendo abandonada, desamparada no espaço, onde ninguém pensava nela nem dela se ocupava. Sendo isso o maior castigo, entre aspas, dela, né? Viver essa realidade após não ter se preocupado com ninguém, né? Eis o que constitui seu tormento, tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se lhe fez em torno, e como vês apenas o nada, esse lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-lo os demônios, o que aliás é necessário, uma vez que se atormenta a si mesma, e isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocuparem-se dela.
O egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a correr-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Então, está aqui a mensagem do Espírito São Luís, né? Que a gente prefere chamar de Luís, porque a gente não precisa ficar usando a ideia de santo, né? Luís já é suficientemente elevado para se importar pouco com isso, mas aqui é a mensagem então de Luís falando para a gente de que ela estava experimentando no mundo espiritual o resultado das suas ações aqui na Terra, né? Como ela viveu uma vida exclusivamente voltada para si, agora ninguém se importava com ela também no mundo espiritual. Esse é o ponto, né? Bom, vamos continuar aqui e aproveitar mais um pouquinho o tempo. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e aberto-vos será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos, que diz são, em parte, perdoados. Cabe a uma a graça do perdão e a outra da hipocrisia. Escolhei espíritos hábitos de verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, repelindo os soluços do arrependimento francamente patenteado, só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciais ao mal e principalmente à hipocrisia. Véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências. É difícil saber quem foi que escreveu isso aqui, não é? Foi o Espírito Luís, não está assinado por ele. Foi Kardec? Mensagem de Clare não parece ser, né? Mas ele está falando aqui da hipocrisia dos homens em relação ao mal e da posição da justiça de Deus, não é? Que perdoa, mas é um perdão que a gente poderia pensar assim, não é exatamente assim, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui a leitura. Agora é o Espírito Clare novamente falando. Estou mais calmo e resignado à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu a me transformar, e não as coisas exteriores. Então veja que no início é dito que ela, com o passar do tempo, vai se modificando, né? E a gente vê aqui então uma posição já diferente dela, menos irônica, pelo menos nesse princípio, e mais pegando para si o problema. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas gravadas na consciência são lidas corretamente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável, assim como as diferentes espécies de seres vivem, cada qual na esfera que lhe é própria. Assim, os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outro senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhe subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem, rápidos quais flechas, para o fim único e almejado. Deus, rastejo ainda, mas não odeio mais, e concebo a indizível felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, espero e aguardo. Então vê que ela aqui está numa posição completamente diferente, né? Já com uma compreensão bastante mais dilatada, vamos dizer assim, da sua realidade espiritual, e aqui já mostrando, né, que uma modificação, pelo menos, né, discursivamente, né, uma
uma alteração da sua posição, né? Ela diz, mas não odeio mais. Então, aquelas mensagens, ela estava cheia de ódio no coração, né? E ela agora não ridiculariza mais, não ironiza mais, né? E aí vai entrar aqui na parte da comunicação sobre o marido dela. Vamos deixar essa parte, que ainda tem né, bastante coisa aqui para ler, vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? Vamos parar aqui exatamente nesse comentário que entra a conversa sobre o marido, tá bom? Vamos parar por aqui. Esse caso é realmente um caso bastante longo, intrincado, difícil e que a gente deve ter bastante tranquilidade para analisá-lo, para que essas realidades difíceis do mundo espiritual nos ajudem no nosso crescimento e não nos deixem abatidos ou né, sabendo que ela em todo momento foi ajudada, auxiliada para exatamente conseguir fazer mudar a sua posição e mudar a sua forma de ver os seus próprios sofrimentos. Tá bom? Vamos parar por aqui e até o próximo vídeo, onde nós entraremos na segunda parte do estudo do caso do espírito Claire. Um abraço e até.